Boa tarde, alunas e alunos. Nessa nossa aula, nós vamos falar um pouquinho a respeito das conjunções coordenativas, do período composto por coordenação e o emprego da vírgula. Esse conteúdo se encontra no nosso livro didático, volume 4, nas páginas 30 a 34, e no livro de atividades, também volume 4, nas páginas 2 a 4. Bem, esse aqui é um esboço do conteúdo que se encontra no nosso LA, tá? E aqui o nosso slide mais claro para eu explicar o conteúdo para vocês. Bem, vamos relembrar, primeiramente, os conceitos iniciais que nós aprendemos de análise sintática. Vamos relembrar o conceito de frase verbal e frase nominal. Nós vimos que a frase nominal é aquela que não apresenta um verbo ou locução verbal, tá? E a frase verbal é aquela que apresenta um ou mais verbos ou locuções verbais. Tudo bem? Então, toda frase que é verbal, que apresenta verbo ou locução verbal, nós classificamos como período, certo? Então, a frase 1, eu fui ao mercado, por ter uma forma verbal, é um período. E a frase eu fui ao mercado e comprei algumas coisas, por conter duas formas verbais, também é um período, tá? Vamos relembrar também o conceito de oração. Vamos chamar de oração uma frase ou um membro de uma frase que se organizar em torno de um verbo. Então, o exemplo 1, voltemos a ele, ó. Eu fui ao mercado. Tem apenas uma única forma verbal, que é fui. Por essa razão, essa frase tem apenas uma oração, que é toda a frase, tá? Todas as palavras aqui presentes se relacionam com a forma verbal fui. Na frase 2, eu fui ao mercado e comprei algumas coisas. Nessa única frase, nós temos duas orações, tá? Que são constituídas pelo primeiro verbo, fui, e as palavras que o acompanham, né? Quem foi o sujeito eu, e o adjunto adverbial de lugar, ao mercado. Então, tudo isso, eu fui ao mercado, constitui a primeira oração. E a segunda oração é formada pela forma verbal comprei e o seu objeto direto, o seu complemento verbal a algumas coisas, certo? Bem, essa frase número 1, eu fui ao mercado, por ter apenas um verbo, por ter apenas uma oração, é chamada de período simples. A frase 2, por sua vez, eu fui ao mercado e comprei algumas coisas, por ter duas formas verbais, portanto, duas orações, é chamada de período composto. Vamos a dois exercícios para poder fixar o que nós acabamos de aprender. 3. Indique, essa atividade se encontra no LA, volume 4, página 9, tudo bem? Questão 3. Indique quantos verbos ou locuções verbais há em cada período. Então, aqui nós vamos só apenas indicar quantos verbos e locuções verbais há em cada frase. Frase A. Faça a mediação de grupos de estudo. Tá? A única forma verbal aqui presente é faça. Escrevam um dentro dos parênteses. Letra B. Disponibilize conteúdos extras para os alunos. A única forma verbal aqui é disponibilize. Letra C. Promova discussões e promova bons exemplos. Tá? Então, eu não escrevi os parênteses aqui, mas nós temos duas formas verbais. Embora idênticas, são duas formas verbais dentro da mesma frase. Então, escrevam dois. Letra D. Elabore um calendário de eventos. Nós temos apenas uma forma verbal, que é elabore. Letra E. Organize um chat para tirar dúvidas. Aqui nós temos duas formas verbais, organize e tirar. Então, nós escrevemos dois dentro dos parênteses. Questão 4. Classifique os períodos em simples ou composto, escrevendo C ou S dentro dos parênteses. Letra A. As redes sociais fazem parte do cotidiano dos alunos. Bem, para saber se o período é simples ou composto, nós temos que localizar primeiramente as formas verbais. Na frase A, nós temos a forma verbal fazem, nenhuma mais. Então, nós temos uma única oração, o período é simples. Na letra B, essa é uma realidade evidente. A única forma verbal aqui presente é, que é uma forma do verbo ser. Então, nós temos uma única oração, portanto, o período simples também. Na letra C, as redes podem se tornar ferramentas de interação valiosas para auxiliar no seu trabalho em sala de aula. Nós temos a forma verbal podem se tornar, que é uma locução verbal, esses dois verbos estão juntos,
constituindo uma única forma verbal, tá certo? Correspondem a um verbo. E nós também temos a forma verbal auxiliar, tá? Que vai formar a segunda oração desse período. Portanto, nós temos um período composto. Letra D. Foram listadas 5 formas de usar as redes sociais como aliadas da aprendizagem. Nós temos aqui a forma verbal foram listadas, que é uma locução verbal, e a forma verbal usar, que é apenas um verbo. Então, por essa razão, nós temos 2 orações e o período é composto. Peço que vocês desenvolvam as demais atividades sobre o assunto nas páginas já indicadas, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho do período composto por coordenação. Bem? Então, esse é o esboço do conteúdo no nosso LA na página 8, aliás, tá? E esse é o nosso slide sobre o período composto por subordinação que se encontra no LA, página 8 também. Bem, o período composto, como nós acabamos de ver, é aquele que é constituído por mais de uma oração, ou seja, por mais de um verbo ou locução verbal, tá? É o período composto. Tá? E o que eu chamo de período composto por coordenação? Vamos a esse exemplo. Eu fui ao mercado, comprei algumas coisas e voltei para casa. Nós temos uma única frase aqui, que é constituída por 3 orações. Por que eu sei disso? Porque nós temos 3 formas verbais aqui presentes. Fui, comprei e voltei. Tá? Cada uma constitui uma oração. Primeira oração, eu fui ao mercado. Segunda oração, comprei algumas coisas. E terceira oração, voltei para casa, certo? Bem, o que faz esse período ser composto por coordenação? Bem, suas orações, observem que são independentes umas das outras. Uma não depende da outra para ter sentido completo. Eu posso dizer, eu fui ao mercado, eu posso dizer, comprei algumas coisas, e eu posso dizer, de forma isolada também, voltei para casa. O fato, então, de elas não dependerem umas das outras para terem sentido, o fato de elas poderem existir de forma isolada, faz com que elas pertençam a um período que eu chamo de composto por coordenação, certo? Então, no primeiro exemplo aqui, eu fui ao mercado, e no segundo exemplo aqui, comprei algumas coisas, a primeira e a segunda orações, eu vou chamar de orações coordenadas assindéticas. Por quê? Porque elas não são introduzidas por nenhuma conjunção. A terceira oração, por sua vez, por ser introduzida, deixa eu ligar meu pincelzinho aqui, por ser introduzida pela conjunção e, eu vou dizer que ela é uma oração coordenada sindética. Nós vamos ver isso à frente, tudo bem? Bem, o período composto por subordinação, só para poder introduzir o assunto, mas ele será trabalhado com vocês no ano que vem, tá? No 8º ano. Bem, o período composto por subordinação é aquele que vai ser formado por orações sintaticamente dependentes. O que significa isso? Quer dizer que as orações desses períodos, tá, elas têm uma relação de dependência, mais a segunda em relação à primeira. Tá? A segunda oração ela precisa da primeira para ter sentido completo. Tá? E como que elas dependem sintaticamente umas das outras? Da seguinte forma, uma oração, a que depende, desempenha uma função sintática dentro da outra. Ela pode ser um sujeito, um objeto, né, que é o complemento verbal, ela pode ser uma adjunta adverbial, tá? Uma adjunta de nominal dentro da outra oração. Por exemplo, quando eu digo eu quero, eu tenho a primeira oração. Quando eu digo que você vá ao mercado, eu tenho a segunda oração, porque é formada pela forma verbal vá e as palavras que se relacionam com essa forma verbal. Tudo bem? Mas observem que a primeira oração, eu quero, está incompleta. Por quê? Porque nós temos aqui um verbo transitivo. Não estou conseguindo escrever. Deixa eu apagar aqui. Verbo, vamos ver se funciona a canetinha. Não está dando muito certo, não. Verbo transitivo. O que é um verbo transitivo? Vamos lembrar? É aquele verbo que precisa ser complementado para ter sentido completo. Quem quer alguma coisa. Quer o quê? Olha a resposta
na oração seguinte. Que você vá ao mercado é o que eu quero. Então, nós temos aqui uma oração que funciona como complemento verbal da oração anterior. Por isso, elas têm uma relação de dependência. A segunda é um termo sintático que falta da oração anterior. Tudo bem? Então, esse período, por haver essa relação de dependência entre as duas orações, eu chamo de período composto por subordinação. Olha o segundo exemplo. Eu estarei lá. Bem, aparentemente, a primeira oração está completa. Eu não preciso de nenhuma complementação para ela ter sentido. Mas quando eu analiso a segunda oração, quando você chegar, eu verifico que ela não tem completude, tá? O que ela representa em relação à primeira? Quando indica a ideia de tempo. Então, quando você chegar, é o tempo. É quando o fato da oração anterior vai se passar, certo? Então, as expressões ou orações que indicam tempo, tá, funcionam como adjuntos adverbiais de tempo, tudo bem? Então, eu digo que a segunda oração, para ter sentido, depende da primeira oração. Por isso, esse período é composto por subordinação. Vamos a um pequeno exercício para fixar o que nós acabamos de falar. Questão 14, livro de atividades, volume 4, página 12. Classifique os períodos abaixo como simples, PS, ou composto por coordenação, PCC, ou composto por subordinação. Tudo bem? Período simples, lembrem-se, é aquele que tem apenas uma oração. Período composto por coordenação, aquele composto por mais de uma oração, em que essas orações são independentes entre si, podem existir isoladamente. E o período composto por subordinação, que é o terceiro, é aquele composto por orações que dependem sintaticamente umas das outras, em que uma desempenha uma função sintática dentro da outra. Então, vamos analisar o enunciado A. É preciso que você tenha paciência com meu filho. Bem, nós temos a primeira forma verbal. Vamos sublinhar aqui. Pincel, vem aqui. É, que é uma forma do verbo ser. E temos a forma verbal tem. Por isso, nós temos duas orações, tá? A primeira é constituída por esse verbo é e as palavras que se relacionam com ele, que no caso é só a palavra preciso. A segunda oração é formada pela forma verbal tenha, o seu sujeito, que é você, e o seu complemento, que é paciência. Tá certo? Com o meu filho complementa a palavra paciência. Ok? Então, a segunda oração começa na conjunção que e termina na palavra filho, certo? Então, por termos duas formas verbais, já vimos que não é um período simples, é um período composto. Mas, será que ele é um período composto por coordenação ou por subordinação? Bem, para ser o período composto por coordenação, as duas orações podem ter existência isolada uma da outra, tá? Elas podem existir uma sem a outra. Vamos ver se é possível? É preciso. Se eu puser um ponto final aqui, eu consigo entender essa oração? Não, não é. Tá? Quem precisa, precisa de algo, tá? O que é preciso? Que você tenha paciência com o meu filho. Então, essa oração aqui, a segunda oração, é o que falta dessa primeira. O que é preciso? Eu estou buscando o que? O sujeito dessa oração. E a resposta está na oração seguinte, que é que você tenha paciência com meu filho. Então, essa oração está desempenhando o papel de um sujeito da primeira oração. Como as duas têm uma relação de dependência, uma com a outra, porque a segunda desempenha uma função sintática dentro da primeira, eu digo que esse período é composto por subordinação, certo? A letra B, de carinho. Nós temos uma única forma verbal, então aqui ficou bem fácil, tá? O período, portanto, é simples, tá? A letra C, chame a atenção. Também temos uma única forma verbal, o que faz com que essa frase verbal seja um período simples. Letra D, quando for preciso, chame a atenção de meu filho. Nós temos
uma forma verbal, for, uma flexão do verbo ser, e a segunda forma verbal, chame, do verbo chamar, certo? Com isso, nós temos duas orações. Vamos ver se elas são dependentes uma da outra ou independentes? Quando for preciso, ponto. Bem, já vi que falta algo para essa oração, ela tem que ser complementada. Quando for preciso, o quê? Perdão aqui, né? Deixa eu recapitular essa oração aqui, deixa eu lê-la novamente, porque eu ia dizer algo completamente errado para vocês. Quando for preciso, chame a atenção de meu filho. Vamos começar pela segunda oração, vamos inverter aqui. Chame a atenção de meu filho quando for preciso. Bem, nós temos, como vimos, duas orações aqui. A primeira, constituída pela forma verbal for, e a segunda, constituída pela forma verbal chame. Tá? Chame a atenção de meu filho é uma oração aparentemente completa, mas a primeira oração, quando for preciso, é uma oração que não tem sentido sozinha, tá? Quando for preciso, indica uma ideia de tempo, tá? Se indica tempo, nós vimos que funciona como adjunto adverbial, certo? Então, quando for preciso, é um adjunto adverbial, é uma oração que funciona como um adjunto adverbial em relação à segunda oração, tá certo? Então, quando for preciso, não é uma oração que pode ter existência sozinha, independente da segunda oração. Por isso, nesse período, nós temos relações que dependem uma da outra. Por isso, é um período composto por subordinação, tá? Na letra E, é o primeiro dia de meu filho na escola, portanto, é necessário paciência. Nós temos a forma verbal é, do verbo ser, e, novamente, a forma verbal é. Então, nós temos duas ocorrências da forma verbal é. A primeira ocorrência forma a oração é o primeiro dia de meu filho na escola, e a segunda ocorrência forma a oração é necessário paciência, certo? Então, vamos ver se elas têm existência independente. É o primeiro dia de meu filho na escola, ponto. É necessário paciência, ponto. Bem, as duas podem ter existência isolada, elas têm uma relação, né, de sentido uma com a outra, mas elas podem existir isoladamente, tá? Como frases independentes. Por isso, uma não desempenha função sintática dentro da outra. Elas são, portanto, orações pertencentes a um período composto por coordenação, certo? Letra F, é fundamental que tenhamos o seu apoio na educação de meu filho. Nós temos a primeira forma verbal é e a forma verbal tenhamos, certo? Por isso nós temos duas orações. A primeira é fundamental. A segunda, que tenhamos o seu apoio na educação de meu filho. Bem, vamos lê-las individualmente, isoladamente, para perceber se elas têm existência independente ou não. É fundamental, ponto. Não. A primeira oração já vimos que é incompleta. Eu preciso dizer o que é fundamental. Quem é? O que é? Quem é esse sujeito que é fundamental? Que tenhamos o seu apoio na educação de meu filho. Então, nós estamos vendo aqui que a segunda oração desempenha a função de sujeito da primeira oração, ok? Se ela desempenha a função de sujeito, é o sujeito que falta na primeira oração, elas têm uma relação de dependência entre si, essas duas orações. Por isso, o período composto aqui é composto por subordinação. Tudo bem? Bem, estão aí as respostas. Questão 18, para continuar e finalizar. Leia os períodos a seguir e assinale a alternativa correta. Bem, a frase A diz: apps exigem apenas um celular, usam a praticidade, tiram dúvidas. Não, perdão, tá? Eu li coisa demais aqui. 1. Apps são práticos para que os usuários tirem dúvidas. 2. Apps exigem apenas um celular, usam a praticidade, tiram dúvidas de escrita e treinam regras de português. 3. É normal que as pessoas tenham dúvidas com a língua portuguesa de vez em quando. 4. Temos, de vez em quando, dúvidas com a língua portuguesa e podemos solucionar com algum app. Em 1 e 3, os períodos são compostos por coordenação? Vamos verificar. 1 e 3. Apps são práticos para que os usuários tirem dúvidas. Primeira oração,
formada pela forma verbal são. Vou pegar o pincel. Primeira oração formada pela forma verbal são. Segunda oração formada pela forma verbal tirem, tá? Apps são práticos. Primeira oração, para que os usuários tirem dúvidas. Segunda oração, lembrando que a separação das orações se faz quando nós encontramos o verbo e as palavras que se relacionam com ele. Que palavras? O seu sujeito, os seus complementos obrigatórios, seus complementos circunstanciais, que são os adjuntos adverbiais, quando existirem, tá bem? Então vamos ver. Esse é um período composto por coordenação, como afirma a letra A. Apps são práticos. Bem, a primeira oração parece completa. Para que os usuários tirem dúvidas, é uma oração que não tem existência isolada. Ela parece incompleta. Ela representa uma finalidade. Finalidade porque o fato da primeira vai acontecer, ok? Então, ela não é um período composto por coordenação. Elas são orações dependentes uma da outra. A segunda, ela exerce a função de adjunto adverbial dentro da primeira oração. Um adjunto adverbial de finalidade, certo? A frase 3, composto por coordenação, vamos ver. É normal que as pessoas tenham dúvidas com a língua portuguesa de vez em quando. Primeira forma verbal é, segunda forma verbal tenham. Isso faz com que nós tenhamos duas orações. A primeira é normal. Segunda, que as pessoas tenham dúvidas com a língua portuguesa de vez em quando. Por que ficou essa separação das orações? Vamos verificar? Verbo e as palavras que o acompanham, tá? Na segunda oração, o tenham tem como sujeito as pessoas. Quem tem algo, dúvidas com a língua portuguesa. Complemento verbal do verbo, de vez em quando, é a expressão que indica o tempo em que esse fato se passa, certo? Por isso que essas palavras todas fazem parte dessa segunda oração. E normal é o que algo é. A palavra normal, portanto, pertence à primeira oração, certo? Bem, é normal, ponto final. É uma oração que visivelmente está incompleta. E ela vai ser completada pela segunda oração. O que é normal? Quem é normal? Eu estou buscando, quando faço essa pergunta, pelo sujeito da oração. O que é normal? A resposta que eu obtenho está na segunda oração. É normal que as pessoas tenham dúvidas com a língua portuguesa de vez em quando. Então, tudo isso aqui desempenha a função de sujeito da oração anterior. Portanto, elas têm uma relação de dependência. O período também não é composto por coordenação, não. Então, a letra A não está correta, tá? Nós temos que marcar a correta. Letra B, todos os períodos são compostos por subordinação. Nós vimos que... Vamos ver a 2, a gente não analisou a 2, né? Aqui está afirmando que todos são compostos por subordinação. A 2 diz, apps exigem apenas um celular, usam a praticidade, tiram dúvidas de escrita e treinam regras de português. Bem, vamos ver se as orações têm existência independente, podem existir isoladamente. Primeira oração. Apps exigem apenas um celular. Ponto. Pronto, nós temos uma oração que pode existir sozinha. Usam a praticidade. Bem, embora nós não saibamos aqui na segunda oração quem usa a praticidade, a palavra que constitui o sujeito desse verbo não está escrita com palavras, nós sabemos que se trata de apps, tá? Que nós não reescrevemos de novo para evitar repetição. Mas a palavra apps está oculta, está presente de forma oculta aqui, tá bem? Na segunda oração. Então, eu posso fazer com que ela tenha existência isolada? Posso. Se ela existir sozinha, não estiver na mesma frase com a oração anterior, a sua reescrita seria: apps usam a praticidade. Então, ela tem existência independente. A terceira oração diz: tiram dúvidas de escrita. É o mesmo caso da oração anterior. O sujeito também é apps, que eu não escrevi, para não ficar repetitivo aqui na nossa frase. Tudo bem? Mas se a frase existir sozinha, a palavra apps aparecerá aqui, portanto, ela terá existência independente, poderá existir isoladamente, certo? E a última oração, e treinam regras de português. Sujeito novamente apps, tá? Que se eu isolar
última oração, nós veremos que ela tem existência independente também. Então, a afirmação da letra B de que todos os períodos são compostos por subordinação também está errada, porque a 1 e a 3 são subordinadas, aliás, são períodos compostos por subordinação, que tem orações que dependem umas das outras, e o período 2 é um período composto por coordenação, porque nós vimos que as suas orações podem existir isoladamente, tá? A letra C diz, os períodos 1, 2 e 4 são compostos por subordinação. Nós não analisamos o período 4, vamos lá. Temos, de vez em quando, dúvidas com a língua portuguesa. Bem, nós temos a forma verbal temos e a forma verbal... eu não li toda a frase, gente. Temos, de vez em quando, dúvidas com a língua portuguesa e podemos solucionar com algum app. Então, a primeira forma verbal é temos. A segunda é a locução verbal podemos solucionar, ok? Isso faz com que nós tenhamos aqui duas orações nesse período. A primeira, temos, de vez em quando, dúvidas com a língua portuguesa, tá? Por que que isso é uma oração? Vamos procurar as palavras que acompanham tempos. Quem tem nós está oculto, né? Está elíptico o sujeito, ele não está expresso com palavras na oração. Quem tem algo. Tem o quê? Dúvidas com a língua portuguesa, então esse complemento acompanha essa forma verbal e, de vez em quando, é o tempo em que se passa esse acontecimento. Então, todas essas palavras estão relacionadas com a forma verbal temos, certo? Por isso, aqui nós temos a primeira oração. E podemos solucionar com algum app. Bem, o sujeito, novamente, nós, está elíptico, está oculto, não está expresso com palavras, tá? Quem pode solucionar? Pode solucionar algo. O quê? As dúvidas de língua portuguesa, que é o complemento que está oculto, não está escrito, para evitar a repetição na frase, né? Com algum app é o instrumento com que se vai solucionar alguma coisa. Então, essa expressão adverbial está acompanhando essa forma verbal podemos solucionar, tá? Então, com a locução podemos solucionar, nós temos esse adjunto adverbial com algum app. Então, as orações se partem aqui. Vamos ver se elas têm existência independente. Temos, de vez em quando, dúvidas com a língua portuguesa. Essa é uma oração aparentemente completa. Podemos solucionar o quê? Tá? Não está expresso com palavras, mas sabemos que são as dúvidas com a língua portuguesa, com algum app, tá? Então, nós temos também uma outra oração que está completa. Nós não escrevemos nem o sujeito e nem o complemento da forma verbal, porque, estando na mesma frase, ficaria repetitivo. Mas quando eu isolo as duas orações, eu coloco esses termos novamente no lugar, tá bem? Então, nós podemos solucionar dúvidas com a língua portuguesa com algum app. Então, as duas orações têm existência independente, uma não precisa da outra, elas apenas têm uma relação entre si de adição, tá? Então, a afirmação C diz que 1, 2 e 4 são compostos por subordinação. Também está errado, porque nós acabamos de verificar que o período 4 não é composto por subordinação. Tem orações que são independentes entre si, por isso é um período composto por coordenação. Vamos à última. Em 2 e 4, os períodos são compostos por coordenação. Vamos lembrar a 2? Apps exigem apenas um celular, usam a praticidade, tiram dúvidas de escrita e treinam regras de português. Bem, vimos que esse período é composto por coordenação, assim como 4, porque suas orações, apps exigem apenas um celular, podem existir sozinhas. Apps usam a praticidade, também pode existir sozinha. Apps tiram dúvidas de escrita, também é uma oração que pode existir sozinha. Apps treinam regras de português, também é uma oração que tem existência independente. Na 4, temos de vez em quando dúvidas com a língua portuguesa, é uma oração completa. Tá? E a 2, podemos solucionar, não está expresso com palavras, mas vimos que o complemento está presente aqui. Só foi apagado para evitar repetição na frase, mas ela está dizendo que nós podemos solucionar dúvidas com a língua portuguesa com algum app. Então, também, esse período tem orações que são independentes. Por serem independentes suas orações, o período é composto por coordenação. Então, está correta a letra D. Tudo bem?
Então, estão aqui as nossas respostas, né, das questões 14 e questão 18. As demais questões, peço que vocês façam em casa, com toda a atenção, para nós fazermos a correção novamente em sala. Tudo bem? Bem, agora nós vamos voltar às orações ao período composto por coordenação. É esse tipo de período que nós vamos estudar nesse momento. Tá? O período composto por subordinação vai ficar para o ano que vem, certo? Bem, o nosso período composto por... Então, o nosso conteúdo se encontra no livro de atividades, volume 4, nas páginas 16 a 20, tá? O período composto por coordenação, nós acabamos de ver que é aquele formado por duas ou mais orações que são independentes, que podem ter existência isolada, que não exercem função sintática uma dentro da outra, tá? Então, o exemplo, eu fui ao mercado, comprei algumas coisas e voltei para casa, é um exemplo de período composto por coordenação, porque suas orações podem existir isoladamente. Eu posso colocar um ponto final após cada uma e elas existirem sozinhas, umas sem as outras, tá? Isso faz com que esse período seja composto por coordenação. E as suas orações, por serem independentes, por poderem ter existência isolada, são chamadas de orações coordenadas, tá? Eu vou dizer que a oração é coordenada assindética, o A indica negação, tá? Quando essa oração não for introduzida por uma conjunção. Então, a oração eu fui ao mercado e a oração comprei algumas coisas são dois exemplos de orações coordenadas assindéticas. Por que coordenada mesmo? Porque ela pode ter existência independente. Ó, eu fui ao mercado, ponto. Por que assindética? Porque ela não foi introduzida por nenhuma conjunção. A segunda oração, mesma coisa. Comprei algumas coisas. Ela é uma oração coordenada porque tem existência independente, pode existir sozinha, tá? E é assindética por quê? Porque não é introduzida por nenhuma conjunção. Tudo bem? A terceira oração, por sua vez, e voltei para casa, é uma oração independente também. Voltei para casa. Tem sentido isoladamente, sem as outras orações. Então, ela também é uma oração coordenada, certo? Mas por ela ser introduzida por uma conjunção, lembremos que conjunções são palavras que servem para ligar termos ou ligar orações dentro de uma frase, tá? Então, por ela ser introduzida pela conjunção e, nós dizemos que ela é uma oração coordenada sindética, tá? Por ser introduzida por uma conjunção. Tudo bem? Então, vamos agora a um pequeno exercício para treinar o que nós acabamos de aprender. Classifique as orações destacadas como coordenadas assindéticas, quando não tiverem uma conjunção as introduzindo, ou orações coordenadas sindéticas quando forem introduzidas por uma conjunção. Letra A, o Galaxy Note 7 foi lançado, comercializado e apresentou problemas. Bem, a oração sublinhada é comercializado. Tá? É uma oração formada por apenas uma forma verbal, que não está acompanhada por nenhuma palavra, tudo bem? Então, lembre-se que um verbo constitui uma oração. Bem, essa oração, nós estamos vendo, pincel, que não está introduzida por nenhuma conjunção. Por isso, é uma oração coordenada assindética. Letra B. Marcos tem um carregador não oficial, portanto, precisa tomar cuidado. A segunda oração, a que está sublinhada, está introduzida pela conjunção portanto. Isso faz com que ela seja coordenada sindética, tá? A letra C. A possibilidade existe, mas os dados ainda são mínimos. A oração mas os dados ainda são mínimos está introduzida pela conjunção mas. Isso faz dela uma oração coordenada sindética. Na letra D, João foi ao shopping, comprou um celular e recebeu orientações sobre o uso do aparelho. A oração comprou um celular não está introduzida por uma conjunção. Por essa razão, ela é uma oração coordenada assindética.
E a 27 para terminar, na página 17 do nosso LA, volume 4, a respeito das orações coordenadas assindéticas, aquelas que não são introduzidas por conjunção, é correto afirmar o quê? Letra A, que são orações independentes sintaticamente e ligam-se por justaposição sem conjunção? Sim, elas são orações independentes sintaticamente, ou seja, não desempenham função sintática dentro de nenhuma oração, e elas se ligam por justaposição, elas se colam umas às outras, separando-se apenas, aliás, separando-se com uma conjunção. Então, por dizer aqui que elas se justapõem, se aproximam sem conjunção, essa afirmação torna a letra A errada. As orações assindéticas são orações dependentes sintaticamente? Não, elas não são. Elas são orações coordenadas. São orações que podem existir sozinhas. Então, elas são independentes. Tudo bem? E se unem por conjunção. Então, está toda errada essa afirmação. Vamos para a próxima afirmação. Letra C. As orações coordenadas assindéticas são orações independentes sintaticamente, ou seja, podem existir sozinhas, não desempenham função dentro de outra oração, tá? E se ligam por conjunção. Não, elas são independentes, mas elas não são introduzidas por nenhuma conjunção, tá? E a letra D afirma que as orações coordenadas assindéticas são orações dependentes sintaticamente e unem-se por justaposição. Bem, onde está a nossa resposta certa aqui? Orações independentes, A e C, tá? Independentes sintaticamente, ligam-se por justaposição sem conjunção. Eu afirmei de forma errada lá no começo da atividade, tá? Que a letra A estava errada, mas é a nossa alternativa correta, tudo bem? Então, as orações coordenadas assindéticas, elas são orações independentes, certinho essa afirmação aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Perdão. Ó, elas são orações independentes, sim, elas podem existir isoladamente, tá? Sozinhas, e elas se ligam sem conjunção, sim. Então, eu afirmei erradamente lá no começo dessa atividade, tá? Então, a letra A é a nossa alternativa correta. As demais atividades eu vou pedir que vocês desenvolvam para que nós discutamos depois em sala de aula. Bem, agora que nós sabemos o que é o período composto, o que é o período composto por coordenação e o que são as orações coordenadas, tá? Vamos à classificação dessas orações coordenadas. Então, esse aqui é o esboço do nosso conteúdo no LA, página 21. Tudo bem? Vamos ao nosso slide. Bem, as orações coordenadas, vamos lembrar, são aquelas, pincel, são aquelas, deixa eu voltar aqui, são aquelas que têm existência independente, então elas estão juntas numa frase só, né, as orações coordenadas, porém elas podem existir isoladamente, podem existir uma sem a outra. Eu fui ao mercado, ponto. Eu comprei algumas coisas, ponto. Elas têm existência independente, estão vendo? Mas elas, de alguma forma, elas estão relacionadas umas com as outras aqui no período, certo? Então, por isso, cada uma delas é coordenada, por serem independentes e poderem existir isoladamente, tá? Agora, elas são coordenadas aditivas quando indicarem ideia de adição, tá? Como assim? As suas ideias se somam, tá? Então, a ideia da segunda oração se soma à da primeira oração. Por isso, eu digo que a oração introduzida pela conjunção e, que é a segunda oração, é a oração coordenada aditiva, a que se somou à primeira oração, tá certo? A primeira, por não ter uma conjunção, ela é a oração coordenada assindética. A segunda oração, por ser introduzida pela conjunção e, vai ser a oração coordenada sindética aditiva, porque ela tem uma ideia que se soma à da oração anterior. Tudo bem? Bem, o segundo tipo de oração coordenada é a oração coordenada alternativa, tá?
As orações coordenadas alternativas são aquelas que indicam ideia de alternância ou de exclusão. Então, vamos a 2 exemplos aqui, um de cada caso. Primeiro exemplo, você pode ir ao mercado ou pedir coisas por telefone. Primeira oração, você pode ir ao mercado, ponto. Ela é independente, então é uma oração coordenada. Você pode pedir as coisas por telefone. Segunda oração, também tem existência independente. As duas podem existir sozinhas. Também é uma oração coordenada, tá? A primeira oração não é introduzida por nenhuma conjunção. Então, ela é uma oração coordenada assindética. A segunda oração, por ser introduzida pela conjunção ou, é uma oração coordenada sindética. Tudo bem? E que relação há entre essas duas? Vamos ver. Você pode ir ao mercado ou pedir as coisas por telefone. Bem, a pessoa pode fazer o que diz a primeira oração ou o que diz a segunda oração. E isso é uma exclusão. Exclusão. Fazer a primeira exclui a segunda. Fazer a segunda exclui a primeira. Então, a relação entre elas é de exclusão. E essa ligação, essa relação se estabeleceu por meio da conjunção ou. Tudo bem? Então, a conjunção ou, por indicar essa exclusão, é uma conjunção coordenativa alternativa. E a oração por ela introduzida vai ser uma oração coordenada sindética alternativa. Tudo bem? Bem, vamos a mais um exemplo de cada caso. Eu não fui ao cinema nem ao parque, tá? No primeiro caso, nós temos uma oração também que é independente, tá? Que eu não fui ao cinema, e a segunda oração que também é independente. Eu não fui ao parque, tudo bem? A conjunção nem está adicionando uma nova informação de forma negativa à primeira oração, tá certo? Então, não ir ao cinema e não ir ao parque são duas ideias que se somam de forma negativa, mas se somam, tudo bem? Então, como nós vemos, as orações coordenadas aditivas são as que indicam a adição, tá? E elas podem ser introduzidas por conjunções ou locuções conjuntivas como e, nem, algumas locuções como não só, mas também, como também podem introduzir uma ideia que se soma à anterior, tudo bem? Então, a oração nem ao parque é uma oração coordenada, é sindética por ser introduzida pela conjunção e é aditiva porque ela tem uma ideia que se soma à anterior. No segundo exemplo da oração coordenada sindética alternativa, nós temos ele ora assiste a filmes, ora ouve músicas. Bem, a primeira oração contém um fato que se alterna ao segundo. A pessoa não está excluindo ou ela assiste a filmes ou ela ouve a músicas. A pessoa faz as duas coisas, só que elas estão se alternando, tá bem? E a conjunção ora, que aparece nas duas orações, tá? É que estabelece essa relação entre elas, que indica essa alternância, tudo bem? Então, a segunda oração, por ser introduzida pela conjunção ora, é que vai ser a oração coordenada sindética alternativa. Bem, a oração coordenada sindética adversativa será aquela que indicar uma ideia de oposição, tá? Vamos observar. Eu fui ao mercado. Bem, se eu vou ao mercado, espera-se que eu compre algo. Só que aconteceu o contrário. A segunda oração introduziu uma ideia que se opõe ao da primeira. Então, essa oração introduzida pela conjunção mas é uma oração coordenada, porque tem existência independente, pode existir isoladamente. É uma oração coordenada sindética, por ser introduzida pela conjunção mas, e é uma oração coordenada sindética adversativa, porque ela tem uma ideia que se opõe à da primeira oração, tá? As orações coordenadas sindéticas adversativas podem ser introduzidas por conjunções como mas, porém,
contudo, todavia, entretanto e no entanto. Então, tanto faz eu dizer eu fui ao mercado, mas não comprei nada, quanto de dizer eu fui ao mercado, porém não comprei nada, contudo não comprei nada, todavia não comprei nada, entretanto não comprei nada, no entanto não comprei nada. Tudo bem? Todas essas palavras são conjunções ou locuções conjuntivas que indicam ideia de oposição, que ligam ideias que se opõem. Então, a conjunção mais ligou a ideia de ir ao mercado à ideia de não comprar nada, que são ideias que se opõem. Tudo bem? Um outro exemplo desse caso é: não era rico, contudo, fez a festa de casamento da filha. Tá? Bem, se ele não era rico, nós pressupomos que ele não tem condições de fazer a festa de casamento da filha. Então, aqui nós temos duas ideias que se opõem, tá? Duas orações que têm ideias que se opõem, que contrastam. E eu as liguei por meio da conjunção contudo. Por isso, essa segunda oração, introduzida pela conjunção, é uma oração coordenada, sindética, adversativa. Tudo bem? E a primeira, a oração coordenada assindética. Voltemos para o slide anterior, tá? Bem, uma oração coordenada é conclusiva quando ela exprime uma conclusão, uma ideia que conclui algo sobre o que foi dito na oração anterior, tá? Exemplo: as coisas acabaram, irei, pois, ao mercado. Deixa eu pegar o exemplo anterior. As coisas acabaram, por isso irei ao mercado. Observem que a segunda oração, ela contém uma conclusão a respeito do que foi dito na primeira oração, tá? As coisas acabaram. Conclusão: irei ao mercado. Tudo bem? E ela foi introduzida pela locução conjuntiva, por isso, que traduz essa ideia de conclusão, certo? Então, por ser introduzida pela locução conjuntiva, por isso, a segunda oração é a oração coordenada sindética conclusiva. Vamos a um outro exemplo. As coisas acabaram, irei, pois, ao mercado. Então, eu também posso expressar a ideia de conclusão com a conjunção pois, tá? Porém, a conjunção pois, ela só poderá ser empregada após o verbo entre vírgulas, tá? Então, a ideia de conclusão pode ser expressa pelas conjunções logo, portanto, pela locução conjuntiva por isso, pela conjunção pois, que se empregada com a ideia de conclusão, deve vir depois do verbo, entre vírgulas. Tudo bem? As coisas acabaram, por isso irei ao mercado. As coisas acabaram, irei, vírgula, pois, vírgula, ao mercado. Por fim, vamos às orações coordenadas sindéticas explicativas. São aquelas orações que apresentam uma explicação dada a respeito da afirmação anterior. Vamos aqui ao exemplo. Fui ao mercado porque acabaram as coisas. Bem, a segunda oração é uma explicação dada ao fato da primeira. Por que você foi ao mercado? Porque acabaram as coisas. Eu estou explicando por que eu fui ao mercado. Então, a segunda oração, por ser introduzida pela conjunção porque, é a oração coordenada sindética explicativa. Tudo bem? E essas orações podem ser introduzidas por conjunções ou locuções conjuntivas como porque, pois e que. Vamos a mais um exemplo. Fui ao mercado, pois acabaram as coisas. Então, a segunda oração, novamente, deixa eu voltar aqui. A segunda oração está introduzindo uma explicação sobre o fato da anterior e essa explicação foi introduzida pela conjunção pois. Por isso, essa oração 2 é uma oração coordenada, sindética e explicativa. Vamos a um pequeno exercício para fixar esse conteúdo. Questão 16, vamos classificar as orações que são sublinhadas, que são as orações coordenadas, porque a outra oração é a oração coordenada
assindética, tá? Então, as coordenadas sindéticas, lembrem-se que são as que são introduzidas por uma conjunção, tá? Acabamos de aprender as classificações delas, vamos então à identificação, tá? Bem, a primeira oração diz: diversos recursos digitais gratuitos incluem alunos com deficiência, mas ainda não são conhecidos pela população. Bem, a segunda oração é essa que está sublinhada. Ela está introduzida pela conjunção mas. Vamos analisar a relação que há entre elas. Diversos recursos digitais gratuitos incluem alunos com deficiência. Ainda não são conhecidos pela população. Bem, se esses recursos digitais gratuitos trazem inclusão aos alunos com deficiência, nós esperamos, né, que eles sejam conhecidos pela população. Só que aconteceu o oposto, o contrário, tá? E essa oposição está indicada pela conjunção mas, pela conjunção adversativa mas. Então, a oração por essa conjunção introduzida, que dá a ideia de oposição, é uma oração coordenada sindética adversativa. Na oração 2, algumas pessoas não conhecem os recursos digitais gratuitos, portanto, é necessária uma divulgação maior. Bem, se algumas pessoas não conhecem esses recursos digitais gratuitos, a conclusão lógica é que é necessária uma divulgação maior. Então, a segunda oração apresenta uma conclusão, né, a que se chegou a respeito da oração anterior. Essa conclusão foi introduzida pela conjunção, portanto, por isso, essa segunda oração é uma oração coordenada, sindética, conclusiva. Terceiro exemplo. Compartilhe suas experiências com outros educadores, pois é importante. A segunda oração é pois é importante. E a primeira, compartilhe suas experiências com outros educadores. Bem, pois é importante é uma explicação que eu estou dando para justificar o que eu disse na primeira oração, tá? Por que compartilhar suas experiências? Pois é importante. Então, a segunda oração é uma explicação que foi dada sobre a oração anterior. E essa relação entre elas se estabeleceu por meio da conjunção pois. Então, essa oração, por ela introduzida, é uma oração coordenada sindética explicativa. Tudo bem? Vamos a uma segunda. Qual das orações em destaque está classificada corretamente? Vamos ver. Conheci as iniciativas de recursos digitais voltados à inclusão de pessoas com deficiência e conversei com Deise Tomazin Barbosa. Bem, nós temos duas ideias aqui que estão se somando e foram ligadas pela conjunção e. Então, elas estão apenas a segunda oração é apenas uma ideia que se adiciona à primeira. Por isso, ela é essa oração introduzida pela conjunção e, que é a segunda que está sublinhada, uma oração coordenada sindética aditiva e não alternativa, como diz aqui a questão. Tudo bem? A letra B diz: Deise é uma educadora com deficiência física, por isso especializou-se em pesquisas sobre o desenvolvimento da tecnologia na superação da exclusão de pessoas portadoras de deficiência. Bem, se a Deise é uma educadora com deficiência física, espera-se dela isso mesmo, que ela se especialize em pesquisas da sua área, né? Que se relacione com a sua deficiência, né? E não o contrário. E isso aconteceu, ela se especializou em pesquisas sobre o desenvolvimento de tecnologias na superação da exclusão de pessoas portadoras de deficiências, tá? Então, a locução conjuntiva, por isso, está introduzindo essa conclusão que já era esperada, né? Por isso, a oração sublinhada é uma oração coordenada, sindética, conclusiva, certo? E não aditiva, como diz aqui a questão. Letra C. Deise compartilha esse conhecimento com outros educadores, pois quer o desenvolvimento das potencialidades de meninos e meninas deficientes. Bem, Deise compartilha esse conhecimento com outros educadores. Por quê? Explica aí. Qual a justificativa? Pois quer o desenvolvimento das potencialidades de meninos e meninas deficientes. Então, a segunda oração é uma explicação dada para o fato da primeira,
E ela foi introduzida pela conjunção pois, que indica a ideia de explicação, tá? Por isso, essa oração, por ela introduzida, é uma oração coordenada, sindética, explicativa e não adversativa, tá? Letra D. Você deve baixar os aplicativos gratuitos ou não acessará todas as informações. Ou você baixa ou você não acessa, tá? A segunda oração é introduzida pela conjunção ou, que indica uma exclusão, tá certo? As conjunções que indicam exclusão são conjunções coordenativas alternativas, e a oração por elas introduzidas é uma oração coordenada sindética alternativa, como diz aqui a questão. Certinho, então, a letra D. As demais atividades peço que vocês desenvolvam depois para nós conferirmos em sala de aula. Para finalizar a nossa aula, vamos falar um pouquinho do emprego da vírgula com as orações coordenadas, tá? É muito importante, então, nós conhecermos todos esses conceitos anteriormente trabalhados para que vocês empreguem corretamente a vírgula em seus textos, tá? Bem, deixa eu só colocar aqui o slide que eu montei, porque esse aqui é o que vocês têm lá no livro didático de vocês, livro de atividade de vocês, tá? Bem, a vírgula vai ser empregada com as orações coordenadas da seguinte forma. As orações que são assindéticas, vamos lembrar que são aquelas que não são introduzidas por conjunção. São as orações coordenadas, que têm existência independente, né, isolada, e que não são introduzidas por conjunção. Bem, se dentro de um período nós temos várias orações coordenadas assindéticas, elas devem ser separadas por vírgula. Então, na frase, ele entrava na biblioteca, essa é uma primeira oração coordenada, né? E ela é assindética porque não tem conjunção a introduzindo. Ela tem que se separar com vírgula da segunda oração, que é selecionava um livro, que também é uma oração coordenada assindética, tá? E tem que se separar da terceira oração, que também é coordenada assindética, porque elas devem ser separadas por vírgula. Tudo bem? Então, emprega-se a vírgula para separar as orações coordenadas, quando elas forem assindéticas, como nós vimos no exemplo. E também se emprega a vírgula para separar as orações coordenadas sindéticas, as que são introduzidas por conjunções. Ó. Então, elas são separadas com vírgula da oração coordenada assindética. Tudo bem? No geral, essa é a regra. Então, ele saiu tarde de casa, essa oração é assindética, deve se separar com vírgula da oração, mas chegou antes do previsto, que é a coordenada sindética, e que também deve se separar com vírgula da terceira oração, que é por isso não foi, faltou um i aqui, por isso não foi advertido pelo chefe, tá? Então, as orações coordenadas sindéticas também são separadas com vírgula, tá? Mas tem uma exceção. Vamos a ela. A conjunção e é uma conjunção particular, tá? Existe uma regra somente para ela. Nós não vamos jamais empregar vírgula antes da conjunção e, como no exemplo. Nós devolvemos o carro e caminhamos até o trabalho, tá? Então, a conjunção e não vai aceitar essa vírgula antes dela nesse exemplo. Tudo bem? Mas quando que ela vai aceitar a vírgula, então? Quando, e vai ser opcional, não vai ser obrigatório, vai ser opcional. Quando o sujeito da primeira oração, nós devolvemos o carro, sujeito, nós, da primeira oração. Segunda oração, ele teve de caminhar até o trabalho. Então, o sujeito das orações não é o mesmo. Nesse caso, eu posso optar por empregar a vírgula antes da conjunção e ou não. É opcional. Tudo bem? Vamos a um pequeno exercício para fixar. Leia as orações coordenadas abaixo e assinale a alternativa correta. Um grupo de crianças se senta no chão, em frente a uma das obras, e permanece por lá durante 20 minutos, tá? Então, vamos ver a segunda. Outro grupo segue em fila indiana, atrás do docente e observa obra por obra. Letra A. As orações 1 e 2 foram unidas pela conjunção e não devem ser separadas por vírgula, pois o sujeito das orações
é o mesmo, tá? Se o sujeito das duas orações ligadas pela conjunção e for o mesmo, a vírgula não pode ser empregada. Se os sujeitos de cada uma das orações ligadas pelo e forem diferentes, a vírgula é opcional, você pode empregar ou não, tá? Então, afirmar que as orações 1 e 2 foram unidas pela conjunção e, certo? E por isso não devem ser separadas por vírgula, pois o sujeito delas é o mesmo, está correta essa afirmação. Tudo bem? Letra B. As orações 1 e 2 devem ser unidas por vírgula para serem consideradas coordenadas sindéticas aditivas. Pelo contrário, tá? Elas não devem ser separadas, né, unidas por vírgula, para serem coordenadas sindéticas aditivas. Letra C. As orações 1 e 2 foram unidas pela conjunção e não devem ser separadas por vírgula, pois o sujeito delas é diferente. Bem, afirmar que elas não devem é errado, porque você pode sim empregar a vírgula, se você quiser, quando o sujeito dessas orações ligadas por e for diferente. Letra D. As orações 1 e 2 devem ser unidas por vírgula, por serem consideradas coordenadas sindéticas alternativas. Bem, se elas são ligadas por e, elas não são alternativas. A conjunção e é aditiva, tá? Então, elas devem ser unidas por vírgula? Não, tá? Não serão unidas por vírgula se o sujeito for diferente de cada uma das orações, e poderá ou não ser unida, antecedida por vírgula, a oração que tiver o e, né? Se o sujeito de ambas as orações for diferente. Então, eu peço que vocês desenvolvam as próximas atividades para que nós possamos discutir em sala de aula depois, tá? Bons estudos para vocês!